Querida, o vídeo deu um probleminha aí, a gente está fazendo uma segunda parte do vídeo 4, tá certo? Esse é o nosso quarto vídeo, segunda parte, porque teve um probleminha, tá certo? Mas veja só, o que eu ia fazer a referência lá no livro de Atos, no capítulo 12, ele fala assim, que Pedro, no verso 5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E lá estava Pedro, a gente vai ver no resto da história que mais à frente, né, quando Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado em duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. A igreja estava orando, a igreja intercedia, porque Pedro tinha sido preso, porque estava pregando o evangelho, mas a igreja que estava do lado de fora da prisão orava por Pedro. E a resposta foi qual? A resposta foi o anjo que Deus mandou para libertar Pedro. Então eu queria deixar essa conclusão no nosso videozinho de hoje, que é sobre intercessão, oração de intercessão. O poder que tem a oração que nós fazemos pelos nossos filhos. Estou falando de filhos porque aqui somos Déboras, mas pelo poder que tem a oração que nós fazemos por outras pessoas. Nós podemos interceder. Nossos filhos não estão muitas vezes orando ao Senhor como deveriam, como necessitam. Então nós nos colocamos diante de Deus como se fosse o nosso filho e pedimos. E o Senhor vai lá e fez. Como aconteceu com Pedro, livramento. O diabo queria tragar a vida de Pedro. E o Senhor diz o quê? Eu orei por você, Pedro. Eu pedi a Deus pela sua vida, Pedro. Então nós vamos continuar pedindo pela vida dos nossos filhos. E vemos aqui nesse exemplo bíblico da história de Pedro. Pedro estava numa prisão. Às vezes os nossos filhos estão em prisões de relacionamentos, estão em prisões de amizades, prisões de desemprego, prisões de vício e prisões mesmo. Então nós oramos por eles e o Senhor manda pela sua misericórdia o anjo em resposta às nossas orações. O Senhor manda o anjo para proteger o nosso filho, para entregar a bênção, para entregar a vitória. Amém? Espero que você, a partir de hoje, tome posse do poder da oração da intercessão e não pare de interceder. Interceder é se colocar no lugar do outro, diante de Deus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É apresentar a causa do outro diante de Deus, como se fosse a nossa. Só lembrando que essa é a segunda parte do quarto vídeo. Nós temos a primeira parte, que você vai ouvir também, tá certo? Primeira parte do quarto vídeo, que teve um probleminha na gravação, para não perdermos, eu fiz assim, tá bom? Um beijo no teu coração, que Deus continue te abençoando e que você tenha uma vida poderosa de oração em nome de Jesus. Beijo!